E hoje continuamos com a nossa série especial de entrevistas com os candidatos a prefeito de Suzano. Rafael Garcia, candidato pelo PSD, é o entrevistado de hoje. Esta entrevista terá 9 minutos, com uma tolerância de 1 minuto e mais 30 segundos como mensagem do candidato aos seus eleitores. A tolerância é para evitar interrupções e também para a conclusão do raciocínio do candidato. O tempo começa a valer a partir de agora. Bom dia, candidato. Bom dia, Douglas. Bom dia, Juliana. Explica pra gente por que você decidiu ser candidato a prefeito de Suzano. É assim, para mim é uma coisa muito simples. Eu amo a política, abri mão de toda uma vida do lado do meu pai, do lado dos meus irmãos em empresas, para me dedicar àquilo que eu acredito, àquilo que eu gosto e o que me faz bem. E o que me faz bem é fazer a diferença na vida das pessoas, melhorando a qualidade de vida. Então eu me candidatei a vereador a primeira vez, não ganhei, faltaram 17 votos. Me candidatei a segunda, tive uma excelente votação e durante esse período o nosso grupo político em Suzano entendeu que a cidade carecia de uma renovação de ideias. E o grupo indicou meu nome, eu aceitei essa missão. Caso eu não aceitasse, seria um gesto de covardia da minha parte. Então, aceitei porque sinto que estou preparado. Tive uma grande experiência no Poder Executivo já, trabalhando na Prefeitura de São Paulo, na gestão Serra, na gestão Kassab também depois, fora a experiência administrativa de empresa. E agora, com esses 3 anos e meio de Câmara Municipal, eu acho que isso trouxe mais preparo para que eu pudesse enfrentar esse novo desafio de governar a cidade por 4 anos. Candidato, então fale um pouquinho sobre o senhor para que os eleitores te conheçam um pouco melhor. Eu tenho 30 anos de idade, trabalhei a vida inteira com meu pai, com a minha família numa empresa de ônibus. Depois, em 2004, eu fui candidato a vereador pela primeira vez. Depois tive o convite para trabalhar na Prefeitura de São Paulo, na gestão do prefeito Serra na época. O Serra saiu para ser candidato a governador e o Kassab fez questão que eu continuasse. Então eu trabalhei na área da educação, trabalhei na área de comunicação e trabalhei também um período na área de defesa civil, na subprefeitura de Guaianazes. Então foram pastas que me trouxeram uma experiência maravilhosa. E eu trabalhei numa região que foi Guaianazes, que é uma região infinitamente maior que Suzano em relação à população, mas menor em área. Então é uma região muito difícil de trabalhar. Então foi uma experiência maravilhosa que eu tive, um trabalho muito difícil, mas que me trouxe muito conhecimento. E isso fez com que ajudasse para que eu estivesse preparado hoje para enfrentar essa luta, esse novo desafio, que é colocar Suzano de novo no caminho do crescimento. O senhor acredita que ganha as eleições, né? O senhor vem trabalhando, claro, para isso. Quantos votos o senhor imagina que vai receber? Qual a expectativa? É difícil dizer hoje, Douglas, porque a cidade tem muitos candidatos. E tem bons candidatos também. Então, eu sei que vai ser uma campanha bastante acirrada, uma campanha bastante difícil, mas tanto eu quanto o brilhante grupo de vereadores que nós construímos durante esse período de Partido Novo, que é o PSD, eu sinto que o nosso time tem muitas chances e condições de vencer as eleições, mas não será fácil. O que eu preciso é ter a oportunidade de falar com o maior número de pessoas da minha cidade, de Suzano. E o número de votos é um a mais do que o segundo colocado, é isso que eu preciso. E se eleito, qual vai ser, então, a sua prioridade, candidato? Suzano carece de várias coisas. Não tem como falar de Suzano sem falar de saúde e de tudo que vem acontecendo. Inclusive, eu fui relator da Comissão Especial de Inquérito que investigou a situação da Santa Casa, a morte dos bebês. Então, eu tive um trabalho bem próximo dos postos de saúde, vem da realidade. Então, eu não vou vir aqui ser leviano e dizer que eu vou trazer um hospital para a minha cidade se eu for eleito, mas que eu vou cobrar do governo federal e do governo estadual, que já prometeram em campanhas passadas, isso eu vou. E se eles trouxerem o hospital para a cidade vai ser parceira. Mas, de forma geral, nós temos que cuidar da cidade como um todo, melhorando os postos de saúde, fazendo postos de saúde de qualidade e com médico, com atendimento 24 horas. Hoje existem vários postos na cidade, mas falta médico, falta remédio, falta exame, as pessoas não conseguem na cidade. Então, essa é uma das prioridades. E eu tenho uma facilidade grande de trazer recursos federal. Então, já trouxemos 1.300.000 pela mão do deputado Guilherme Mussi agora, 103 mil para a saúde, que foi liberado ontem para compra de equipamento, porque a Prefeitura de Suzano vinha deixando de pagar fornecedores e, com isso, prejudicando todo um atendimento. Agora, com esse recurso de 300 mil que nós conseguimos, vai dar para comprar alguns equipamentos e a Prefeitura já economiza em locação. Entendi. Candidato, como o senhor avalia a atual administração da cidade?
Eu avalio que ela teve pouquíssimos acertos e uma grande quantidade de erros que eu jamais cometeria, que prejudicam a nossa cidade, que prejudicam as pessoas. Então eu vejo que não foi só nos últimos 8 anos, e sim nos últimos 20 anos a cidade deixou de crescer da forma que poderia. Pelo orçamento que tem, pela capacidade econômica que a cidade tem, ela poderia ter avançado muito mais. Então eu não quero fazer uma campanha de crítica a adversário, uma campanha de crítica a partidos políticos. Eu quero falar das nossas propostas, do que nós queremos para a cidade e assim fazer a campanha da verdade. Candidato, o senhor comentou aí da sua família em relação à empresa de ônibus. Como que o senhor avalia, então, o transporte público da cidade de Suzano hoje? De mal a pior. É uma questão que eu pauto todos os dias, eu tenho um conhecimento bom nessa área, até porque eu nasci dentro de uma empresa de ônibus e eu vejo que essa mudança que teve da noite para o dia, ela mais prejudicou a população do que ajudou, porque trocaram por uma empresa que colocou alguns ônibus novos, que parece que foram apenas pinturas, que foram mudadas, e o transporte continua indo muito mal. E pior do que isso, da noite para o dia o prefeito vem com uma tarifa de 20% maior do que aquela que tinha a outra empresa. Então hoje nós temos uma tarifa de R$ 2,90 para um transporte praticamente igual, e o que me deixa triste é o seguinte, além de um transporte público de má qualidade, o funcionalismo público, por exemplo, teve nesses últimos 8 anos um aumento de 5% em alguma coisa. E o prefeito, quando encontra uma empresa parceira, uma empresa colega, ele dá um aumento de 20% da noite por dia. Então é inadmissível. O transporte não melhorou, as vans não podem funcionar da forma que elas estão funcionando, porque isso vem prejudicando também a cidade, e a van precisa ser um transporte complementar e não alternativo. E se isso for resolvido, vai melhorar muito o nosso transporte. Qual seria a sua postura, candidato? O senhor aumentaria a tarifa do dia para a noite, assim como o atual prefeito fez? Em hipótese alguma, eu sou a favor de reduzir a tarifa para R$ 2,00. A prefeitura tem condições de subsidiar uma outra parte, dando também o passe livre para o jovem e assegurando um transporte de qualidade, principalmente garantindo acesso aos deficientes. Candidato, no setor da educação, como o senhor avalia a educação em Suzano e quais são as suas ações, caso seja eleito, nesse setor? A educação, ela não é das piores, mas precisa ser muito melhorada, isso eu não tenho dúvida. Não só na questão da merenda, mas principalmente da educação. E para melhorar a educação, nós temos que valorizar primeiro o professor. Em Suzano, o professor ganha muito mal. Se formos comparar com a capital, Suzano paga metade do que a capital paga para os professores. Então, nós temos que valorizar o professor, capacitar o professor para que ele dê a melhor educação possível para as nossas crianças. Até porque investir na criança é investir em nós mesmos, que serão eles que vão cuidar de nós amanhã. Então, eu defendo que tenha no mínimo um aumento de 100% no salário dos professores em Suzano, fora condições para que ele possa dar aula e segurança também nas escolas, porque hoje o professor tem medo de dar aula. Na minha época de estudante, nós tínhamos um respeito muito grande pelo professor. E hoje o professor, dentro da sala de aula, ele tem medo de apanhar do aluno. Então, nós temos até que oferecer segurança, capacitar o professor e dar mais condições para que ele possa dar a melhor aula possível e cobrar também. Porque de nada adianta não ter uma fiscalização em cima de tudo isso. Candidato, Suzano já foi a 21ª cidade do estado em arrecadação de ICMS, só que de uns anos para cá perdeu esse posto. Então, se eleito, o que o senhor faria para voltar Suzano aí nesse número aí do ICMS? Nós temos que trazer mais indústrias. Mais indústrias, que vai gerar mais emprego. Ultimamente, as indústrias elas têm ido embora da nossa cidade para os outros locais. E nós temos que fazer o inverso, nós temos que trazer mais indústrias. Com isso, nós vamos aumentar a arrecadação de impostos e vamos gerar mais emprego e renda para a nossa cidade, que volta em imposto também para a nossa cidade. Com isso, a cidade cresce como um todo. Vou fazer uma pergunta, mas o senhor tem pouquinho tempo para responder. O esqueleto em Suzano, todo mundo conhece. O que faria para acabar com aquela obra? Ali vai ser uma guerra grande, até porque já faz vários anos, já veio verba do Ministério do Transporte para concluir aquela obra e não foi concluída ainda. Candidato, 1 minuto para concluir o raciocínio. Então, eu vejo que é obrigação do próximo governante concluir. Até porque, talvez concluindo aquela obra, a cidade se anime a trazer o vôlei de volta. E o vôlei era o que levantava a autoestima de toda a nossa cidade e era referência não só para o Brasil, mas como para o mundo inteiro o vôlei de Suzano.
Então, aquilo é um presente que a cidade vai ganhar se for concluído. E eu, como eu disse, eu tenho facilidade de buscar verba federal. Então, eu não tenho dúvida que dá para concluir aquela obra e fazer uma coisa bonita e, mais do que isso, melhorar e revitalizar todo o Parque Max Pfeffer, que está muito abandonado. Entendi. Ainda tem um pouquinho de tempo, mais uma pergunta. Marginal do Una, mesma situação também. Marginal do Una é a mesma coisa. Por mais de 15 anos ela está ali parada. Se você terminar, ela desafoga todo o trânsito do centro da cidade, que hoje, para você cruzar a cidade, você leva praticamente meia hora em horários de pico. E eu não tenho dúvida. Candidato, 30 segundos de mensagem para os eleitores agora. Então, primeiro quero agradecer a cada um de vocês que estão nos ouvindo e assistindo pela TV Mogi News e pedir para que cada um de vocês, eleitores suzanenses, possam não só participar da nossa campanha, mas como também acompanhar o nosso trabalho e acompanhar o trabalho dos demais candidatos. Eu tenho 30 anos, essa é a vida que eu escolhi, porque eu amo essa vida. E eu tenho certeza que se a cidade... Muito obrigada pela sua participação, o tempo esgotou. Muito obrigado. Obrigada, candidato, um bom dia.